Então, o erro é acidental, dizia eu, se recair sobre a coisa. Pode haver um erro acidental ainda se recair sobre a pessoa. Eu imagino que a pessoa é outra, né? E aí termina atingindo aquela pessoa diferente da que eu queria, mas eu imaginava que o sujeito A era o sujeito B, ok? Bom, no erro sobre a pessoa, eu já lhes disse, nós vamos adotar a teoria da ficção. Tá? Então, vamos supor que eu seja contratado para dar uma surra em Giovanni. Vi uma foto de Giovanni, olhei lá Giovanni, já sei quem é Giovanni, passa Rogério Sanches, eu imagino que Rogério Sanches é Giovanni e dou uma surra em Rogério. Isso é um erro sobre a pessoa, ok? Bom, o erro acidental ainda pode ser um erro sobre o nexo de causalidade. E erro sobre nexo de causalidade pode ser de duas espécies. O erro sobre a qualificadora, na verdade. Quando a gente fala sobre erro sobre qualificadora, ele pode ser de duas espécies. O erro sobre a qualificadora pode ser o erro sobre um nexo de causalidade, ou pode ser representado pelo dolo geral. Quando é que a gente fala sobre erro sobre nexo de causalidade? Fala-se em erro sobre nexo de causalidade quando o sujeito pratica a conduta com um único ato. O exemplo clássico lançado pelo professor Rogério Sanches. Imagine que eu queira matar alguém arremessando alguém de um penhasco para que o sujeito morra afogado, um penhasco com água embaixo. Só que em razão da queda o sujeito bateu a cabeça no pilar e morreu do traumatismo craniano. Neste caso, haverá um erro em relação ao nexo de causalidade, um único ato. Fala-se em dolo geral quando houver dois atos, dois ou mais atos. Dolo geral é aquela hipótese em que o sujeito, por exemplo, dá as facadas na vítima, depois amarra as suas pernas e a arremessa na água. E aí a perícia comprova que o sujeito não morreu das facadas, mas morreu afogado. Esses erros que recaem sobre qualificadoras, sobretudo o dolo geral ou o erro sobre a relação de causalidade, fazem surgir uma dúvida a respeito de a qualificadora incidir ou não. Então, no caso que eu arremesso uma pessoa, no caso que eu dou várias facadas em alguém e arremesso essa pessoa no mar com uma pedra amarrada nas pernas, a qualificadora do afogamento vai incidir? Sim ou não? Rogério Sanches sustenta, opinião do professor Rogério, que nessas circunstâncias caberia ao juiz examinar, considerando a presunção de inocência e considerando as circunstâncias do caso concreto, qual seria a relação de causalidade mais benéfica para os indivíduos. Então, diante desta hipótese, em havendo dúvida, restaria afastada a qualificadora, por exemplo, pelo afogamento, e remanesceria a possibilidade até mesmo da incidência de outras qualificadoras. Erro acidental sobre a relação de causalidade não exclui a responsabilidade criminal. Erro acidental sobre a relação de causalidade pode interferir apenas e tão somente na qualificadora da relação de causalidade, mas jamais interferirá no tipo base. Quando a gente fala ainda em erro acidental, existem mais dois institutos que estão relacionados ao erro acidental. Que institutos são esses? A aberratio ictus e a aberratio delicti, previstas, respectivamente, nos artigos 73 e nos artigos 74 do Código Penal. Haverá aberratio ictus quando o sujeito pretender atingir uma pessoa, deflagrar o tiro contra a pessoa que ele queria atingir, que ele pretendia atingir, e terminar atingindo uma terceira pessoa. Aberratio ictus é o erro na execução.
Qual é a diferença de erro na execução para erro sobre a pessoa? No erro sobre a pessoa, o sujeito tem a má compreensão a respeito da identidade da vítima. No erro sobre a pessoa, o sujeito suspeita que uma vítima é outra. Ele imagina que uma determinada vítima é outra. Na aberratio ictus, no erro na execução, o sujeito atira contra a vítima certa. Erra a vítima certa, ou seja, ele não errou sobre a sua identidade, ele errou na execução do delito. E atinge terceira pessoa diversa da que ele pretendia. Na aberratio ictus também, o legislador adotou a teoria da ficção. Leva-se em consideração a qualidade da vítima pretendida. Nessa hipótese, se forem atingidas as duas vítimas, se for atingida a vítima pretendida e a outra, em razão do erro na execução, o Código determina seja aplicada a regra do concurso formal ou do concurso ideal de infrações. A última hipótese de erro acidental diz respeito à aberratio delicti ou aberratio criminis, tipificada no artigo 74 no Código. A aberratio delicti pressupõe um resultado diverso do pretendido. Haverá aberratio delicti quando o sujeito pretender atingir uma coisa e terminar atingindo uma pessoa. Haverá aberratio delicti se o sujeito pretender atingir uma pessoa e terminar atingindo uma coisa. Permitam-me usar aqui o quadro de novo. Haverá, podemos usar aqui esse pedacinho aqui mesmo de papel. Haverá aberratio, para você sempre se lembrar disso. Haverá aberratio delicti quando os bens forem diferentes. Então, na aberratio delicti, presta atenção aqui, ó. Os bens são diferentes. Como assim diferentes? Aqui o sujeito quer acertar uma coisa e termina acertando uma pessoa. Ou quer acertar uma pessoa e termina acertando uma coisa. Não confundir aberratio delicti, que os bens são diferentes, com a chamada aberratio ictus, em que os bens são iguais. Então, na aberratio delicti, os bens são diferentes. Na aberratio ictus, os bens são iguais. Aqui, então, quando os bens são iguais, nós vamos falar numa relação pessoa-pessoa. E se lembre de não confundir aberratio ictus com erro sobre a pessoa. Na aberratio delicti, quando o código fala em aberratio delicti, ele diz que se houver um resultado diverso do pretendido, o sujeito poderá ser punido pelo crime culposo, se crime culposo houver. Voltemos aqui para a nossa tabela. Se o sujeito quer acertar uma coisa e termina acertando uma pessoa, para o crime contra a pessoa existe crime culposo, sim.
Porque existe lesão corporal culposa, existe homicídio culposo. Mas se o sujeito quer acertar uma pessoa e terminar acertando uma coisa, lembre-se você que não existe crime culposo contra a coisa. Não existe dano culposo. E já que não existe dano culposo, já que não se fala na ocorrência de dano culposo, não vai ser possível, não vai ser permitida a punição pelo crime culposo contra a coisa. Ok? Então, quando nós falamos sobre erro acidental, as modalidades de erro acidental são erro quanto à coisa, quanto à pessoa, sobre o nexo de causalidade, aberratio ictus e aberratio delicti. Ok? Para que nós fechemos o erro de tipo incriminador, para que nós encerremos a análise do erro de tipo incriminador, eu devo dizer a vocês, devo mencionar a vocês, que o erro de tipo incriminador não se confunde com o crime putativo por erro de tipo, ou delito putativo com erro de tipo. Quando é que vai haver delito putativo por erro de tipo? Delito putativo é quando o sujeito imagina estar praticando um crime e, na verdade, ele não está praticando crime nenhum. Delito putativo por erro de tipo é o inverso do erro de tipo. Delito putativo por erro de tipo ocorre quando o sujeito supõe estar praticando um crime, mas, na verdade, ele não está praticando crime nenhum. Então, imagine, por exemplo, que o sujeito receba uma encomenda para levar para um outro país, imaginando se tratar de substância entorpecente, quando, na verdade, se torna assim, quando se trata de uma substância inócua, quando se trata de uma substância absolutamente irrelevante. Diante dessas circunstâncias, teremos um delito putativo por erro de tipo. Ainda em relação ao erro de tipo, é necessário que nós nos lembremos que o Código determina que se uma terceira pessoa for responsável pela situação de erro, responde pelo erro o terceiro que o determina. É o chamado erro provocado por terceiro. Então imagine que eu seja um militar que esteja participando de um treinamento militar e que, obviamente, o treinamento deve ser feito com balas de festim, com balas que não são de verdade. Imagine que um espírito de porco tenha resolvido substituir as balas de festim por balas de verdade. E aí lá no treinamento a gente está atirando, né? E aí eu percebo que na verdade eu dei um tiro de verdade. Vai responder pelo erro o terceiro que determinou essa situação de erro. Então, para deixar bem amarradinho aí na sua cabeça, bem redondo, bem fechado. Fala-se em erro de tipo quando o sujeito não sabe o que está fazendo. Erro de tipo essencial. Fechada a análise do erro de tipo, vamos começar a tratar agora do chamado erro de proibição. Vamos aqui para o quadro. Erro de proibição. Haverá erro de proibição quando o sujeito desconhecer, vou botar aqui, erro de proibição. Somente antes de fechar aqui, antes de passar para erro de proibição, uma última informação aqui sobre erro de tipo. Pode haver erro de tipo nos chamados crimes omissivos impróprios. Quando é que vai haver erro de tipo nos crimes omissivos impróprios? Lembra que os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes em que existe uma relação de garantia, em que o nexo é de não impedimento? Estão lembrados disso? Haverá erro de tipo num crime omissivo impróprio quando o sujeito, quando o agente, nas circunstâncias de fato, não visualizar que era exigível uma intervenção sua. Então, exemplo. Imaginem os senhores que a salva-vidas não se aperceba de que uma pessoa estava se afogando. Imagine que ele pudesse imaginar que aquele sujeito estava brincando.
Diante dessas circunstâncias, se ele, garantidor, ignora a necessidade da intervenção sua naquela relação de garantia, haverá erro de tipo em relação à omissão imprópria. Muito bem. Erro de proibição. Vamos voltar aqui para o quadro. Qual é o pressuposto do erro de proibição? Então, pressuposto. O pressuposto, meus caros, é a falta de potencial consciência da ilicitude. Falta de potencial consciência da ilicitude. E aqui, veja bem, se você está distraído aí pegando um copo, alguma coisa, pare agora, porque vem a parte mais importante deste bloco. Se você entender isso que eu vou falar agora nesse bloco, para mim, este curso já valeu a pena. Preste atenção. As pessoas confundem desconhecimento da norma, que é inexcusável, com desconhecimento da proibição. Então, vamos aqui o quadro. Usemos aqui o quadro para que a gente fale aqui na diferença entre desconhecimento da norma versus desconhecimento da proibição. Gente, olha só. Quando a gente fala em desconhecimento da proibição, a gente fala naquilo que Hans Welzel chamava de esfera profana do injusto. Esfera profana do injusto. O que é esfera profana do injusto? Quando nós falamos em potencial consciência da ilicitude, presta atenção. Eu não vou exigir que o sujeito tenha consciência técnica sobre as normas. Porque se eu fosse exigir a consciência técnica, somente poderia responder pela prática de crime quem fosse bacharel em direito. E olhe lá, viu? Se eu fosse exigir consciência técnica sobre as normas incriminadoras, eu somente puniria as pessoas com formação na área jurídica. O que é essa esfera profana do injusto? Vamos voltar aqui para o quadro. Quando se fala em desconhecimento da norma, fala-se em desconhecimento técnico. Quando a gente fala em desconhecimento da proibição, é a tal da esfera profana do injusto. Esfera profana do injusto. O que é esfera profana do injusto, Gamil? Gamil, eu quero entender. O que é esfera profana do injusto? Esfera profana do injusto, volta para cá, é saber se é certo ou errado. É saber se é certo ou errado. Olha para mim aqui. Olha para mim. Existe um autor chamado Luiz Jiménez de Assuá que diz que a consciência da proibição entra em nossas vidas
como o ar que entra em nossos pulmões. O que é que isso quer dizer? Como bem sustenta e bem pontua o professor Paulo Queiroz, o conhecimento da proibição é amealhado ao longo da vida pelas regras de experiência. Nós crescemos aprendendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Gente, ninguém pode chegar numa delegacia de polícia, olhar para um delegado e dizer: doutor delegado, eu não sabia que matar era crime. Ele me pegou de surpresa, rapaz. Não sabia que matar. Matei porque achava que podia. Né? Assim, eu não sabia que matar era crime. Assim, eu ignoro o artigo 121 do Código. Me diz aí, doutor, o que é que eu não posso fazer mais? Quando a gente fala em erro de proibição, não é consciência técnica sobre a norma incriminadora, é saber se é certo ou errado. E para saber se é certo ou errado, eu não preciso nem mesmo saber ler. Quanto mais conhecer os tipos penais. Vou lhes dar um exemplo. Hoje, antes de vir aqui gravar a aula, estava tomando café da manhã com minha filha. Minha filha é uma menina maravilhosa, né? O melhor coração do mundo, da face da terra, é o coração de minha filha. Mas ela tem 5 anos e você sabe que criança de vez em quando faz uma bobagem. Né? E ela estava me dizendo que ela foi colocada de castigo na escola. Por que ela foi colocada de castigo na escola? Ela tem 5 anos, né? Ela está sendo alfabetizada agora. Por que ela foi colocada de castigo na escola? Ela foi colocada de castigo na escola, Jonatas, porque ela riscou a mesa. Ela estava estudando, ela riscou a mesa com lápis. Eu perguntei para ela: filha, você risca a mesa aqui da sua casa? Ela: não. Disse: por que diabos então você resolveu riscar a mesa da escola? Ela: pai, eu não risquei de propósito. Na verdade, eu me assustei lá com alguma coisa e terminei riscando a mesa, tanto que foi um risco só. E foi de lápis, não foi nem de caneta, eu mesma limpei. Perceba. Quando uma criança de 5 anos risca a mesa, ela já sabe que ela não pode riscar. Ela não sabe ler, ela não sabe o que diabo é crime de dano, ela não vai discutir se pichação é dano, se grafite é dano. Ela sabe que ela não pode riscar. Ela tem consciência da proibição sem ter consciência da norma. Minha filha sabe que ela não pode bater num colega e ela nunca leu o artigo 129 do Código. Talvez ela nunca leia o artigo 129 do Código. Ela sabe que ela não pode xingar um coleguinha. Ela não sabe o que é calúnia, difamação e injúria. Eu posso ter consciência da proibição sem ter consciência sobre as normas. Eu posso saber que um comportamento é errado sem ter consciência sobre as normas. Quer ver outro exemplo? Muita gente acha que no Código Penal tem um crime chamado assassinato. As pessoas que não são da área acham que no Código Penal tem um crime chamado assassinato. Acham que no Código Penal tem um crime chamado assalto. O povo não sabe que tem um crime chamado roubo. Né? O povo acha que é assalto. Algum ser humano, alguma pessoa com quem você tem contato, desconhece que não pode roubar? Desconhece que não pode matar? Então, volta aqui para o quadro. O desconhecimento da norma, este daqui, é inexcusável. Lembrando aqui, só uma observação importante, né? Lembrando aqui para vocês que o desconhecimento da norma pode representar um atenuante. Lá no artigo 65 do Código, nós temos um atenuante pelo desconhecimento da lei. E no caso da lei de contravenções penais, se houver desconhecimento a respeito da lei, a lei de contravenções prevê a hipótese de perdão judicial. Mas, via de regra, o desconhecimento da norma é inexcusável. Volta aqui para o quadro. O desconhecimento da proibição se refere à esfera profana do injusto.
Quando eu falo em ausência deste conhecimento, eu falo na falta de potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. Olha para cá. Acorde. Olha para mim. Eu vou falar para vocês alguns exemplos. Primeiro. E depois eu vou falar de alguns outros exemplos que são relativamente paralelos, para vocês enxergarem o que é a falta de potencial consciência da ilicitude. Olha aqui para mim. Olha para cá. Pergunta 1. E aí, se você quiser fazer um laboratório, se você quiser perguntar isso para as pessoas que não são da área, você pode até visualizar isso até mesmo de uma forma melhor. Faz a primeira pergunta para uma pessoa comum, para um amigo seu. Primeira pergunta. Fulano, você pode roubar? Ou você pode pegar o que não é seu? Primeira pergunta. Você pode pegar o que não é seu? O sujeito vai dizer logo, não posso. Você pode, Jonatas, pegar o que não é seu? De jeito nenhum, né? Pergunta 2. Você pode bater em alguém? Você pode, assim, acordei de mau humor, né? Tô de mau humor, resolvi bater em alguém. O Bahia perdeu, uma coisa rara, o Bahia perdeu, resolvi bater em alguém. Posso bater em alguém, Jonas? Você pode bater em alguém? Vá anotando as perguntas pra você fazer alguém aí. Você pode pegar o que não é seu, você pode bater em alguém. Terceira pergunta. Você pode estuprar uma amiga sua? Você pode violentar uma amiga sua? Pode, Jonas? De jeito nenhum, né? Você conseguiu enxergar que as pessoas têm consciência da proibição dessas 3 normas? Sabem que não podem pegar o que é seu, sabem que não podem bater nas pessoas e sabem que não podem estuprar uma colega. Consciência da proibição de 3 comportamentos. Aí você vai fazer essas 3 outras perguntas. Olha para cá para mim. Primeira pergunta. Você está andando na rua, isso aconteceu comigo outro dia, né? Você está andando na rua, apesar do meu peso, né? Eu gosto de correr, né? Você está andando na rua e aí encontra um dinheiro no chão. Você pode pegar esse dinheiro? Estava andando com um amigo meu, mostrei para ele, rapaz, tem dinheiro ali no chão. O menino quase mergulhou no asfalto para pegar o dinheiro. Eu disse, velho, você vai pegar o dinheiro? Ele olha para minha cara e pergunta, por quê? Você quer dividir? Eu disse, não, bicho, deixa o dinheiro aí, não é meu, não é seu, deixa aí. Quando você pergunta para a pessoa, você pode pegar um dinheiro no chão que não tem dono? Muita gente vai lhe dizer, posso. Porque as pessoas crescem aprendendo que achado não é roubado. O sujeito não tem consciência da ilicitude daquele comportamento. Eu perguntei para vocês, você pode bater em alguém? Todos vocês me disseram que não. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai é egípcio, né? Meu pai tem uma forma muito rígida de enxergar as coisas. É uma pessoa muito maravilhosa, mas tem uma forma muito rígida de enxergar as coisas. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente estava andando na rua, muitos anos isso, né? Eu devia ter uns 4 anos. E eu ouvi uma pessoa gritando muito, sendo espancada dentro de um lugar. Eu, pai, estão batendo em alguém. Aí ele olhou para mim e me disse, meu filho, não se preocupe não, é um policial que está batendo num ladrão. Na cabeça de algumas pessoas, a polícia pode bater em ladrão com ânimos corrigendi. Pergunte para seus amigos, vem cá, a polícia pode bater no ladrão? Muita gente acha que pode. Então perceba, eu posso pegar o que não é meu? Não. Posso pegar o que eu acho no chão? Sim. Posso bater em alguém? Não. A polícia pode bater em ladrão? Sim.
Posso estuprar alguém? Não. Aí você pergunta para o sujeito, amigo, você foi para uma festa, encontrou lá uma moça por quem você sempre foi apaixonado na vida, né? Você já é apaixonado por ela há mais de 10 anos, ela nunca nem olhou para você. Só que nesse dia a mulher tomou umas cachaças, né? Ela bebeu um pouquinho mais, né? E a embriaguez na medicina legal passa por 3 fases, né? A embriaguez passa pela fase do macaco, que é quando o sujeito acha tudo engraçado, a fase do leão, que é quando o sujeito está valente querendo bater nos outros, e passa pela terceira fase, que é a fase do porco, né? Que é quando o sujeito está lá entregue, feito terra devoluta, esperando alguém tomar posse. Então, eu pergunto para você, o sujeito encontra uma mulher ou um homem nesta fase da embriaguez, nessa fase do porco. Eu pergunto para você, o sujeito pode se relacionar sexualmente com ela? Nós, da área jurídica, sabemos que não. Mas há algumas pessoas que acham que podem. O que é desconhecimento da proibição? Volta aqui para o quadro. Desconhecimento da proibição é achar que é certo um comportamento que é errado. É considerar certo algo que é errado. É quando o sujeito imagina que ele pode fazer o que ele não está autorizado a fazer. Então, erro de proibição não se confunde com desconhecimento da norma. Agora preste atenção, olhe para cá. Vamos aqui ao Jump of the Cat, né? Pulo do gato. Vamos colocar aqui um registro de Juarez Cirino dos Santos. Eu sei que eu estou falando aí para você sobre desconhecimento da norma e desconhecimento da proibição. E você está dizendo, porra, entendi. Tá beleza, entendi. Na minha cabeça, eu posso conhecer a proibição sem conhecer as normas. Entendi. Aí você vai me perguntar, ô Gamil, mas e na lei de biossegurança? Em que hipóteses eu posso descartar embriões fecundados? Gente, presta atenção. Presta atenção. Desconhecimento da norma não se confunde com desconhecimento da proibição para os bens jurídicos tradicionais. Para os bens jurídicos já consagrados. Para os bens jurídicos novos, para os bens mais novos, o desconhecimento da norma pode conduzir, sim, para os bens novos. O desconhecimento da norma pode conduzir, sim, ao desconhecimento da proibição. E por que para os bens novos o desconhecimento da norma pode conduzir ao desconhecimento da proibição? Porque para estes bens novos, e aqui vamos voltar para o quadro, para estes bens novos, estes bens jurídicos mais novos, ainda não existe a tal esfera profana do injusto. Olha para mim aqui. Isso que eu estou dizendo para você, de que para os bens jurídicos novos, o desconhecimento da norma pode repercutir no desconhecimento da proibição, é para você colocar numa prova dissertativa. Porque, de fato, separam-se desconhecimento da norma e desconhecimento da proibição. Mas para os bens mais novos, como não existe a esfera profana do injusto, como ainda não existem regras de experiência, pode acontecer de o sujeito, desconhecendo a norma, desconhecer a proibição. Continuaremos no próximo bloco.